A jornalista Janete Leão Ferraz já trabalhou como modelo e manequim, teve filho, levava uma vida saudável, até que problemas de saúde fizeram com que ela engordasse muito. Depois de idas e vindas a clínicas de emagrecimento, inúmeras dietas, Janete decidiu passar por uma cirurgia para reduzir o estômago. Esta experiência ela conta no livro de Top Model, a ex-obesa, uma relação íntima com a balança. E vai contar essa história íntima pra gente hoje. Menina, que lindo, hein? Pois é, já não tem retoque. Top Model, a ex-obesa, uma relação íntima com a balança. Relação com a balança tem que ser muito íntima, né? Né? E individualizada. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, e individualizadíssima, né? O livro é um relato não médico sobre obesidade no Brasil, porque eu fui não obesa até 37 anos, né? Então, eu vivia um mundo magro, convivia com o mundo obeso, que tenho amigos e pessoas, e aos 38 anos eu, maratonista, a vida inteira, atividade física, inclusive gorda, né? Quando estive obesa, continuava praticando atividade física, e aí aos 38 anos eu tive um CA de um câncer, né? Um CA de tireoide, e eu era maratonista, e eu fiquei nas minorias percentuais. 5% dos nódulos de tireoide, que estão aumentando, né, doutor, nas mulheres especialmente, são maligno. O meu foi. E eu tive que tirar a tireoide. O meu metabolismo pirou e eu descobri depois que em 3% dos pacientes perde-se o limite da saciedade da fome com um certo antidepressivo que eu tomei. Fiquei nos 3% e perdi o limite de saciedade da fome. Então, por volta dos 40 anos, 41 anos, eu já estava dentro da obesidade mórbida, mas eu escalei a obesidade leve, a obesidade moderada, a obesidade grave, e aí me deparei aos 40 e tantos anos com a obesidade mórbida. Jornalista que sou, curiosa também, eu não parei de pesquisar nunca, indo a vários médicos, frequentando spas. Estava contando, juntando tudo foram mais de 2 anos de spas. Internada, Nossa, né? Que coragem. Mas eu não me conformava com a história da obesidade. E o livro é o resultado do meu não conformismo com o que ainda se faz, diante da obesidade. As pessoas, obesas ou não, as pessoas no entorno, e os médicos, não a ciência também, né? Eu falo que a obesidade é como... aquilo que a gente... A impressão digital. Impressão digital. Assim, você tem que diagnosticar, você tem que ter o seu diagnóstico, a sua terapêutica e descobrir o seu caminho. A cirurgia nem sempre é o caminho. Tanto que eu resisti, né? Durante 9 anos e meio eu fiquei brigando com a balança. Mas quando eu capitulei, eu me submeti a uma cirurgia experimental. E aí eu consegui ganhar de volta o limite de saciedade da fome. Como é que foi a sua cirurgia? É uma cirurgia que agora eles estão descobrindo que ela é possível. Ela é uma cirurgia que eu fiz há 8 anos no protocolo do Dr. Sérgio Santoro. Ela é uma cirurgia que ela faz uma bipartição, né, que ela mantém o esôfago, né, mantém o trato gástrico aberto, ou seja, não tem anel, não tem desvitaminalização, não tem o dumping, e ele faz uma bipartição no intestino, que é para a gente poder voltar a ter os hormônios voltarem a conversar com o hipotálamo, porque sabe-se hoje, não é, doutor, que o trato gastrointestinal, ele produz mais hormônios de saciedade do que o cérebro. Então a cirurgia ela é não restritiva, ela não é mecanicamente restritiva, ela não é o que eles chamam de malabsortiva. Você vê que eu tenho uma aparência vitaminadinha, né? Eu continuo sendo uma pessoa grande, eu não fiquei assim magérrima. Eu emagreci 65 quilos, tendo engordado 75. E aí a questão da cirurgia foi no protocolo. Hoje já se sabe que os hormônios são muito mais importantes nas outras cirurgias que se faz no Brasil. Mas corta onde? Corta o quê? Eu não corta nada. Não, é o seguinte, o princípio é quase evolucionista, mas a ciência vem caminhando nisso. Nós fomos habituados, nós somos concebidos para ter hormônios, intestinos e estômagos muito grandes, porque nós tínhamos que quebrar, né? Quando éramos homo sapiens, tínhamos que quebrar o vegetal para comer. Conforme a nossa alimentação foi ficando menos
menos grãos, foi ficando mais fácil. O nosso intestino e o nosso estômago ficam grandes, eles ficam embatumados. Eu uso a palavra embatumado porque eu não sou médica, então eu posso usar. E eles não produzem os hormônios que dão saciedade à fome. Na verdade, eles não produzem o GPLP1, GLP. A grelina é o hormônio da fome, ou seja, a gente deixa a grelina ficar solta no estômago e no intestino. Essa cirurgia, ele faz um procedimento simples. Aparentemente simples, mas 40 e tantos anos de pesquisas para chegar nele. Ele tira um pedaço do estômago e um pedaço de intestino, mas ele não deixa com 30 ml. Eu fiquei com sei lá quanto, porque eu como um bom pratão hoje, né? Eu como muito bem. E ele tira um pedaço do intestino e ele faz com que, isso faz com que os hormônios de saciedade retornem a conversar com o hipotálamo e você restabeleça o limite de saciedade da fome. Mas antes disso, nossa... É a cirurgia do Faustão? Não. A cirurgia do Faustão foi feita por um médico que não passou pela experiência de... A Faustão é a gastroplastia vertical. Vertical, que é a que é mais usada no Brasil. Hoje a mais utilizada é essa, a gastroplastia vertical. Mas essa minha já saiu no... Faz como se fosse um tubo, né? Tem um clamp, uma cremalheira, tira um pedaço daquele estômago, da parte do... e faz um tubo assim, ela fica bem pequenininha, fica como se fosse uma câmara. Agora eles falam da manga. É o da manga. Eu tenho, depois se você quiser que eu mostre o desenho da cirurgia. Aí? Tenho, quer ver? Tem aqui. Eu tô encantada com suas fotos. Tem. Mas você tava bonita até gorda, hein? Obrigada, querida. Isso é muita gentileza sua e porque... Não, é mesmo, de verdade, mas eu não me bonitona. Mas você viu a anterior a essa? Você chegou a quantos quilos? 135. Bastante. Caramba, é aquilo, hein? Mas eu cheguei a 135 quilos, deve ter ficado uns 3 dias, porque eu já ia pro spa, entendeu? Assim, aqui, eu engordei e emagreci mais de 360 quilos. Ou seja, eu falei, juntando o que entrou e o que saiu, dá uns 700 quilos, 680. Um boi bem pesado, né? Um touro bem pesado. Porque como eu tenho os prontuários do spa, que provam que eu emagreci mais de 300 quilos e eles voltaram para mim, eu concluí isso que passaram por mim mais de 600 quilos. E eu não fiz plástica ainda. E sempre fazendo exercício? Sempre. Eu tinha um personal trainer que me tirava da cama às 6 da manhã, eu xingava, batia nas paredes, mas eu sempre fiz esporte. Eu fui desportista a vida inteira. Então, eu era desportista, 1,80 m, 50 quilos, quando jovem, com 13 anos. Ou eu ia fazer esporte, ou depois, quando fiz 17, me tornei modelo, ou eu ia morrer de tédio, de chorar, porque todo mundo era mais baixinho que eu, né? Hoje a galera é muito alta, todo mundo era mais baixo. Então, eu sempre fiz muito esporte e gosto, tenho muito prazer. Hoje eu caminho todos os dias, faço as tangas 3 vezes por semana e faço stand-up paddle. Eu tenho prazer em fazer. Mas a gente descobre, depois da cirurgia você redescobre também o prazer, não só de fazer esportes, mas como os hormônios voltam, você volta a sentir odores, sabores, tato, porque o obeso mórbido perde o tato bucal. Você não sabe se é redondo, quadrado, verde, azul, azedo, oleoso. O obeso compulsivo, que é uma doença que só tem tratamento, não tem cura, tem controle, além de perder a noção do espaço no seu entorno, ele perde também a noção do tato bucal. Somente depois da cirurgia é que eu me senti, voltei a ter tato bucal e saciedade. Eu me lembro que no pós-cirúrgico eu falava, mas a cidade está linda. Eu moro em São Paulo. A cidade está linda. Aí as pessoas falavam, mas são seus olhos. Mas é que os hormônios mexeram exatamente com tudo, né? Esses hormônios que depois eu posso mencionar para vocês. Mas aqui tem foto, já gorda e fazendo 120, agarrada 130, com a raquete de tênis. E eu sou jornalista, trabalhei em vários veículos, eu fui correspondente no exterior. Mas eu voltei assim, ainda assim gorda. Eu achava que ia voltar mais. Mas olha o começo dessa história, olha. É isso aí. Mas eu era modelo e fazia jornalismo. Então, um dia eu ainda ia ter que contar que eu era modelo. Grávida, eu estava mais magra do que hoje. 9 meses de gravidez, eu estava com, 8 quilos a menos do que hoje. E tem a história de você também não conseguir, por exemplo, por que eu decidi escrever o livro e me expor assim? Porque eu não aguento mais contar essa história, porque eu não posso ver uma pessoa com uma obesidade mais avançada que eu dou um jeito de chegar e falar, olha, cuidado, né? Tenta se pesquisar o que você vai fazer, tenta lutar. E aí
o livro foi meio inevitável para fechar um ciclo mesmo, eu acho. Quando você correu a São Silvestre, você estava gorda ou magra? Eu estava com 75 quilos bem pesados, eu estava muito musculosa. E hoje eu peso 76, 77. Quando eu exagero, né, quando eu vou passar uma semana fora, eu fico com 80. Mas eu estava com 72, 73, mas eu estava muito musculosa, porque eu estava lutando tanto para emagrecer que eu acabei marombando muito. E fiquei uma pessoa... Nossa, meu marido falou, estou dormindo com o Incrível Hulk, né? E depois disso eu fui escolhendo, porque a gente tem que escolher, achar uma atividade que dê prazer. Essa coisa de, por exemplo, eu não... Peguei bode, claro, de academia. Eu passo mal se eu tiver que entrar numa academia. Mas que é uma yoga gostosa, eu faço. Caminhar, eu caminho, até numa esteira. Mas não me bota num ambiente, porque eu peguei bode, passei 3 horas por dia em academia lutando contra a obesidade. E aí a ideia agora eu conto no livro os tramas e traumas que a gente passa, porque não é só comer. São os estresses que a vida coloca, as mudanças drásticas de vida que a gente tem, né? Eu morava numa ilha, fui morar em São Paulo, casei de novo, ganhei mais 2 filhos, aí eu tenho 4 enteados, aí minha vida foi virando assim. E essas mudanças colocam pra gente mudanças metabólicas. O corpo vai gritando daqui, gritando dali. A gente tem que aprender a dar ouvidos ao corpo, que é o que o doutor falou, né? Bate, os dois convergem. Essa aqui que é a do desenho da cirurgia? Essa daí, dá licença que essa daí são as cirurgias mais praticadas no Brasil, né? Desculpa, qual que é a... A banda 147. Eu abri, achei um desenho, achei que era ela. Não, tem vários desenhos. Eu desenhei todas as cirurgias. Desenho. As cirurgias de todas que são usadas no Brasil. E tem a cirurgia que eu fiz. Escopinaro, gastrectomia. A escopinaro já está em desuso. É que daí eu conto quais são as cirurgias que as pessoas tudo, fazem. Né? Aqui está a minha cirurgia. Ela está aqui, quer ver, ó. Que eu falo a minha cirurgia, porque como ela está ainda no protocolo, ela tira um pedaço do estômago, tira um pedaço do intestino, está aqui, ó. Deixa eu ver se essa daqui. Banda gástrica, gastrectomia vertical, que é essa que o doutor falou, você achou? Na 149. Achei. O bypass gástrico, as derivações biliopancreáticas, que são a duenal double switch, que o pessoal faz. E aqui, no último capítulo, a gente vai ter o desenho da minha. Como tem cirurgia? Olha aqui, ó, achei. Aqui está o desenho da cirurgia que eu fiz. A gente tem em média, Leda, dá para pegar? Qual que é a sua página? Eu tô na 162. A gente tem em média até 2 litros de estômago, né? Pode-se ter, dependendo do tamanho do paciente. Mas dá para você viver com metade disso, porque a gente não utiliza, conforme eu disse. A cirurgia, ela tira um pedaço do estômago e costura. Tira um pedaço do intestino, eu devia ter quase 8 metros. Ele negociou comigo, ele falou, você mora em São Paulo, vai que você toma um tiro, qualquer coisa, né? Não se sabe. Eu já tive 2 cânceres, também não se sabe. Vou te deixar com 4 metros de intestino. E uma pessoa que é darwinisticamente falando, evoluída, ela tem um estômago e um intestino menores. Por isso que todo mundo tem uma tia, um ator que nunca engorda, né? Que tá sempre magrinho, né? Ele, por exemplo, é um exemplo, né? O Gracinho. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela já é, na minha opinião, ela já é uma pessoa ela já nasceu operada. Já nasceu operada, exatamente. Ele fez também a aumentectomia. Eu estava tomando glucoformin, porque eu já estava diabética. A minha pressão eu tive uma alta de pressão pouco meses antes da cirurgia, de 25/18. Ele faz uma aumentectomia, que é a cirurgia para curar a diabetes. E ele faz uma derivação que faz com que os hormônios conversem ainda mais do intestino com o trato gastrointestinal. A cirurgia foi o último estágio. Antes disso, gente, eu tomei chá de cocô de gato. Eu não sabia que era cocô de gato, mas eu reclamei. Eu estava me tratando com um chinês. Falei, mas parece que esse chá de cocô de gato, ele tem um gosto, porque eu tenho gato, eu sinto o odor, né? Eu falei, parece até de cocô de gato. Ele falou, mas é. Eu fui a terreiro de macumba mesmo. Tem um terreiro de macumba em São Paulo que promete emagrecer as pessoas. E emagrece, mas a mim os santos recusaram. Então eu tive 1000 histórias que estão ali no livro. E aquela recomendação para quem estiver passando por isso, se tiver alguém passando por isso, é assim,
Sempre fui uma gorda que usei biquíni. A gente brincava de Projeto Orca e Free Willy, que meu marido também não é pequeno. Então, assim, é melhor uma gordinha bronzeada do que uma... E seu marido emagreceu também? Seu marido emagreceu também? Não, ele fala que Vocês vão juntos a spa? Ele frequenta spa, não, a gente vai junto a spa para fazer férias de saúde, né? Porque hoje a gente vai, eu vou 10 dias por ano. Ele tá difícil de ir porque ele já desencanou, mas ele foi sim. Ele foi comigo, mas ele sempre falava que era uma tortura, mas sabendo usar não é tortura não, é bacana. É divertido. É bacana. A Janete é casada com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ai, ai. Muito bom, relato não médico sobre obesidade. Porque como eu não sou cientista, eu não posso me arvorar. Eu tenho as minhas impressões e o que eu aprendi nesse tempo, né? Muito bom. Muito bom. Volta aí daqui a pouquinho. Obrigada, tá? Querido. Intervalo? A gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O bloco é curto, mas vale a pena conferir, hein? Olha só. De Top Modo Ex-Obesa, Relação Íntima com a Balança, que é o livro da Janete Leão Ferraz, que já perdeu ao todo uns 300 quilos. Uns 500 quilos. Uns 500 quilos. Tá aí linda. Obrigada, querida. E o livro tá aqui. A editora qual é mesmo, hein? É Ferraz e Cortella, nosso primeiro título. Ah, é? É, nosso primeiro título. Estamos aí lançando a empresa, a editora Ferraz e Cortella também. Então teremos vários livros de Mário Sérgio? Não, na verdade, esse selo é a beleza da saúde e a saúde da beleza. Que a gente Então você vai lançar outros? Eu quero lançar agora A Volta ao Mundo Magro. Mas antes disso, eu queria alertar que no Brasil a gente tem a obesidade hoje como endemia. 49% dos brasileiros estão com excesso de peso, né? E 12% com obesidade grave. Então é um alerta também, é um livro que não é para baixo, é uma coisa para cima. E o próximo vai ser A Volta ao Mundo Magro, que tem 1000 histórias também divertidas, tragicômicas. Como é que é você reconhecer o Ser magra de novo. De novo, Volta ao Mundo Magro. Obrigada.